Olá, pessoal. Hoje são 15/2/2025, é um sábado letivo, onde a gente vai trabalhar com tratamento de exceções aqui no Java. O material de apoio está aqui. Vou abrir o material de apoio aqui em outra tela, para mostrar para vocês aqui. Vamos falar sobre o tratamento de exceções no Java, tá? Então, aqui nessa apresentação, eles têm uns dizeres aqui, que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, mas basicamente, entre essas exceções que ocorrem em Java, tem aquela que eles chamam de erro de exceção. Quando acontece o erro na execução do seu programa vai ser encerrado sumariamente e não tem o que o programador fazer. Quando é uma exceção, eu posso alterar esse fluxo de exceção para que ele não encerre o meu programa. Já vou explicar isso aqui para você com mais detalhes. Aqui estão as categorias de erro e de exceção, não estão todas aqui, mas estão as mais macros, vamos dizer assim. Está aqui o desenho para você, a fonte de onde foi tirado. Tá? E no caso das exceções, que é o que a gente vai tratar, porque o erro não tem como a gente tratar, o que seria um exemplo de erro? Você está executando seu programa e deu um problema na sua memória RAM. Não tem como eu, o programador, tratar. Então, seu programa vai ser encerrado sumariamente. Tá? A exceção são coisas que podem ocorrer, né, durante a execução do seu programa. Então, eu tenho duas exceções que o Java classifica. Elas classificam essas de input, output, exception, ou seja, exceção de entrada e saída, né, são erros que ele te obriga a tratar durante a criação do projeto, a criação do programa. E eu tenho que tratar em código. Eu sou obrigado a tratar, porque senão ele não compila o meu programa. E esse runtime exception são exceções que ocorrem durante a execução do seu programa. Se ocorre durante a execução, significa que é opcional para você tratar ou não. Se você não trata dentro da codificação, ele vai encerrar sumariamente o seu programa. Então, vamos lá. Eu vou lhe dar um exemplo desse runtime exception e depois do exception. Tá? Então, vamos fazer um projeto aqui Java. Tá? Então, vou criar aqui um novo projeto. Vamos lá. Projeto Java. Next. Vou chamar ele de sala 2. Tá aqui, criar a minha estrutura de pastas. Tá? Vou dar um finish. E ele me criou um projeto aqui para mim. Tá, então vou vir aqui na estrutura dele, vou vir aqui em Source. Não se preocupe que eu vou colocar esse projeto lá para vocês, tá? Eu vou criar um pacote aqui, ó. Um pacote dentro do Source, vou chamar de aplicação. Tá? E aqui dentro desse pacote de aplicação, eu vou criar uma classe Java, vou chamar de programa. Ok? Então, vou te dar um exemplo básico do que seria este que ele chama aqui de exceção do tipo runtime exception, tá? Que eu não sou obrigado a tratar, trato se eu quiser. Então, aqui eu vou criar meu método main, tá? Onde eu vou criar um objeto da classe scanner dd, recebe new scanner system.in. Então, criei um objeto do tipo scanner. Certo? E aí, uma vez que eu tenha criado esse objeto do tipo scanner, eu vou criar uma variável x aqui, ó, tá? E vou fazer aqui, ó, sort, né? Informe o seu nome. Informe o número. Ok. Informe o número. Certo? E aí eu vou fazer um enter, vou colocar aqui int x. Opa, x não, sort, x recebe dd.nextInt, né? Para mim pegar esse número que foi digitado. E aí eu vou imprimir, né? Sort, peço para imprimir o número. Beleza? Quando eu faço isso, ó, e eu peço para executar meu programa, vou executar por aqui, ó, botão direito, run, executar o programa. Vamos lá. Primeira execução está lenta. Mas está ali, ó, informa o número. Sei lá, 5. Ó. Aí ele me imprimiu o número digitado, né? Então, mas o que acontece, por exemplo, quando eu peço para rodar minha aplicação novamente, vou rodar por aqui, ó. Está lento o meu sistema, tá? Aqui, informa o número. Em vez de número, eu acidentalmente digitei texto. Vou dar um enter. Ó, ele me deu isso aqui. Isso aqui é uma exceção de execução. E nessa exceção de execução, ele começa a rastrear para mim, falando onde é que qual foi a linha que deu problema aqui
na minha classe programa, na linha 11, ou seja, nessa linha aqui. E aí ele fala assim, aí ele vai mostrando toda a sequência de estrutura em cima do scanner, já que eu estava usando o scanner aqui, né? E por fim, aqui em cima, ele me fala qual foi o tipo de exceção que foi dada. Ó, Input Mismatch Exception. Esse é o nome da exceção que foi dada. Essa exceção foi gerada porque você tentou colocar um texto dentro de uma variável que espera receber número. Então, isso é uma exceção. Isso aqui é o que ele está chamando aqui, ó, exceção em tempo de execução. Então, essas exceções eu não sou obrigado a tratar em código. No entanto, se você não trata e essa exceção ocorrer, ele vai encerrar seu programa e aqui ele vai te dar o histórico do porquê que foi esse erro e qual foi a exceção que foi gerada. Então, o que nós vamos fazer é tratar essa exceção. Então, essa exceção, ela acontece nesta linha aqui. Ó. Então, o que eu posso fazer? Aí eu vou fazer o processo de tratamento de exceção. Então, vou baixar um pouquinho essa linha aqui, ó, e vou colocar o tratamento de exceção, isso aqui, ó, try, tá? E aqui dentro do try, eu coloco a linha de execução que pode me dar um erro, que é essa aqui, ó. Certo? E aqui eu vou colocar um cat, né, para falar caso um cat, e aqui dentro do cat eu vou colocar aqui dentro o nome da exceção que foi gerada. Veja que o nome da exceção é uma classe, toda exceção é uma classe aqui. Vou copiar o nome dela daqui, copio, Ctrl C e jogo aqui. Ó. Então, ó, e aí naturalmente fala assim, tá, eu não conheço esse aqui, manda importar a classe, né? O que ele está pedindo é para importar a classe. Cadê? Opa. Posso, vou dar um nome para essa variável e aí ele vai me dar aqui, oxe, agora lascou, né? Cadê o import? Vou colocar aqui, ele não está me gerando import, eu acho que é por causa disso aqui. Porque eu coloquei no lugar errado, né? Muito bonito, né? Não é aqui que eu coloco. Ô, bosta. Copiei esse aqui. É aqui dentro do cat. Tá? E aí eu vou colocar aqui, ele vai me dar a opção de importar, viu? Tá meio lento aqui, ó. Puxar essa link para baixo. Aqui, ó, import class. Então, todo nome de exceção todo nome de exceção é uma classe. Então, estou falando assim, ó, caso gere uma exceção desse tipo, me crie um objeto dessa exceção e guarda dentro da variável e. Né? E aí você execute a seguinte informação. Vou colocar nessa informação, eu quero que ele execute, ó, informe apenas números. Apenas números. Certo? Informe apenas. Ou eu devia ter feito num código diferente, né? Vou criar aqui para ficar mais fácil para você. Eu vou copiar, vou pedir para colar, paste. Vou chamar de programa 2. Tá? Para não alterar o original. Então, o original estava simplesmente assim. Vou deixar o original do jeito que estava, vou tirar essa questão desse try, tá? Para você ter as duas colocações que eu fiz. Tá? E vou tirar o cat. Então, esse aqui é um programa original, estava desse jeito. Aí, para tratar a exceção, eu fiz o programa 2, né? Esse aqui, ó, programa 2. Oi, até ele foi. Era para ter invertido. Cadê? Deixa eu renomear aqui. Acabei mudando o errado. Vou refatorar aqui, rename. Eu vou só refatorar só para mim ficar plug place. Vou refatorar isso aqui para programa. Esse programa 2 para programa. Só para não ter que escrever de novo. Programa. Tá. Ó, o programa agora ficou normal, é o que está normal. E esse programa que eu vou refatorar de novo, ou seja, mudar o nome para programa 2. Tá. Esse aqui que vai minha. Vou fechar aqui, vou abrir de novo. Tá. Aqui que vai minha exceção. Certo? Então, aqui, ó. Aí, o que eu fiz aqui dentro desse processo? Eu peguei e coloquei. Opa. Eu peguei e coloquei aqui, ó, o processo, né, de pegar e colocar esse canal para colocar a instrução. Na verdade, a instrução que está me dando problema é essa aqui. O problema é se eu colocar essa aqui fora, dentro desse bloco do try, né, do try cat, ele está me dando um erro, porque ele vai falar assim, ó, você está tentando imprimir uma variável, o conteúdo de uma variável que ela não existe, não existe conteúdo para ela, porque não sabe se isso aqui, já que você colocou dentro do cat, não sabe se isso aqui tem alguma coisa. Então, para resolver isso, você pode iniciar isso aqui com zero, você pode iniciar qualquer número, para falar a verdade. Né?
É só para ele não me reclamar aqui embaixo. Ou você pega isso aqui e coloca aqui dentro, que aí não vai ter esse problema. Mas eu gosto de colocar por fora, que fica mais claro. Tá? Então, o que acontece aqui? Quando você pede para executar isso aqui, ó, ele vai mostrar informe o número, né? Aí, quando ele for executar essa instrução, porque essa instrução que pode gerar exceção, se caso gerar exceção, eu estou desviando o fluxo de execução para ele executar isso aqui. Eu estou falando assim, ó, se a exceção gerada for do tipo input e stat exception, você cria o objeto e coloca em E, e executa o bloco referente a essa exceção. Então, eu estou pedindo para ele executar agora esse bloco informe apenas número e vou dar um system, né? Opa, system.exit para encerrar o programa, tá certo? Para encerrar o programa. Ou você pode fazer, né? Você pode fazer isso, e aqui, ó, é opcional, mas você pode colocar também um bloco chamado finally, né? De que qualquer forma você pede para executar, imprimir isso aqui, se você quiser. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu colocar o final, esse bloco do final vai ser executado de qualquer forma. É o último bloco a ser executado. Né? Então, se der um erro aqui, ele vai imprimir isso aqui e vai executar o final para depois encerrar o programa. Certo? Mas aí fica meio estranho para esse contexto. Então, eu vou tirar o final. Vou falar mais na frente eu faço com ele. Tá? Só estou mostrando para ele que ele é opcional. É aquilo que você quer que execute de qualquer forma. Tá? Então, aqui no caso, ficou aqui, ó. Eu gero a exceção. Se a exceção que ocorreu foi essa, ele vai gerar, vai imprimir isso aqui para mim e vai encerrar meu programa. Tá? Mais uma vez, se você quiser, você pode colocar o final. Se você não colocar o final, não tem problema nenhum. O final é aquele bloco que vai ser executado de qualquer forma. Se der erro ou não der erro, ele vai executar. Tá? Mas nesse cenário aqui não precisa. Então, quando você construir o cenário dessa forma, o que acontece? Ó? Quando eu peço para executar, ó, como eu tenho duas classes com método main, eu tenho que clicar aqui com o botão direito e pedir para executar, tá? Na classe que eu quero. Ó, informe o número, eu vou digitar texto. Ó, vou dar um enter. Ele fala, informe apenas números e encerra minha aplicação. Agora, se eu executar o primeiro programa, ó, botão direito, pronto, vai, ó, informe o número, vou digitar texto. Ó, ele pega e me gera a exceção padrão. Ó. Então, em vez de sair essa saída confusa, eu pego e posso controlar o tipo de saída que eu quero, que é essa forma aqui, ó, usando o try catch. Então, dentro do bloco do try, eu coloco a instrução que está me dando problema. Dentro do bloco do catch, eu coloco qual o tipo de erro que ele vai me dar, e se por acaso desse tipo de exceção, erro não, esse tipo de exceção, é para ele executar essa linha e depois finalizar o programa. Se eu não fizer esse try catch aqui, ele vai jogar a saída padrão do meu programa, que é isso aqui. Então, olha só a diferença. Então, eu controlei agora a questão do tipo de saída que eu quero. E eu fiz o controle em cima dele. Beleza? Ah, professor, e se eu quiser repetir o número? Ah, deu erro, tá, mas eu quero repetir o número. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com o prog2, ó. Eu quero ter a oportunidade de digitar novamente. Eu vou fazer uma cópia dele, vou jogar aqui na aplicação, vou colar aqui, ó, e vou chamar ele de programa 3. Certo? Então, eu vou reescrever esse programa para que ele me faça o processo de me dar o direito de repetir novamente a execução do meu programa, de executar, digitar novamente o número. Então, se você quiser fazer isso, ó, você pede para informar o número, né, do jeito aqui, e eu vou colocar aqui, ó, vou colocar dentro de um lastro de repetição, ó, while, coloco tudo dentro de um lastro de repetição, né? Abro o bloco do while, fazer esse processo. E se ele chegar até aqui, eu vou pedir para ele dar um break para sair do laço. Certo? Eu vou colocar aqui print, porque está print elenco para ficar mais bonito para digitar, tá? Então, o que eu estou falando? Coloquei tudo. Ah, tá botando um bloco aqui. Então, o que eu estou fazendo? Ó, isso aqui entra dentro do laço de repetição. O que acontece? Você pede para informar o número. O que acontece se a pessoa digitar o número normal? Se você digitar um número normal, isso aqui não vai dar exceção, então ele não executa o bloco do catch, vai vir aqui, imprime o número para você e dá um break para sair do laço. Se por acaso você digitar texto no lugar de número, então isso aqui vai gerar uma exceção, a exceção gerada vai ser essa aqui, e uma vez que ela seja gerada, ele executa o que tiver dentro do bloco dela, que é informa apenas números, e aqui eu não vou pedir mais para executar isso aqui. Eu vou pedir para ele fazer o quê? Usar o comando continue, para que ele volte a executar o início do laço. Então, olha só a diferença do jeito que fica. Ó. Eu venho aqui, ó, vou dar peço para executar. Ó, informe o número, vou colocar um texto, vou dar um enter, olha lá.
Epa, deu erro aqui. Informe apenas número, informa. Ah, tá. Informe apenas número. Tá. Então, por que está dando esse erro? Vamos tentar arrumar aqui. Para aqui a execução. Peraí. Tá? Eu acho que é porque eu tenho que limpar o buffer do teclado, né? Porque o buffer do teclado ficou com sujeira. Então, informo apenas números e eu vou dar o quê? dd.nextLine. É só para limpar o buffer do teclado, tá? Limpar o buffer do teclado. Ficou sujeira lá no buffer. Vamos tentar de novo. Tá? Botão direito, Runtime Exception Programa. Informe número. Vou digitar um texto. Olha lá. Ele mostra a mensagem, ele me dá a mensagem, informe apenas o número. Isso aqui é para limpar o buffer do teclado, porque ficou sujeira, ele ficou lá em loop eterno. E aí ele pede de novo, informa o número. Ó, vou digitar texto, ó, informa o número, vou digitar agora 4. Ó. Aí ele sai, ele imprime o número aqui, ó, imprime o número aqui e sai. Bom, pessoal, a primeira parte é isso, e aí daqui a pouco eu gravo a segunda parte. Até mais.